Eu sou músico, sempre fui minha vida inteira. Eu tô com 20 anos, meu instrumento de foco principal é o violoncelo. Eu tô estudando violoncelo na Northwestern em Chicago, nos Estados Unidos. Mas eu vim de uma família da música, não só da música clássica, de uma família que escutava e tocava música de muitos gêneros. Eu sempre curti muito explorar outros instrumentos, outros gêneros de música. Então eu comecei realmente na música, ter aula de piano com os meus pais. Foi aí que eu realmente tive a introdução mais formal, digamos assim. Com 7 anos de idade eu comecei a tocar violão, mais ou menos querendo tocar guitarra, mas pegando para tocar violão porque a corda era mais macia e ia fazer menos barulho com sem os amplificador. E comecei, mas o que eu queria mesmo era pegar para tocar guitarra, mas isso foi mais pra frente. Nessa mesma época eu comecei a cantar em coral, isso já no Instituto Bacarelli. Depois de um ano que eu tava lá, foi quando eu comecei de verdade a tocar violoncelo. Isso foi com 8 anos. E o violoncelo, a partir desse ponto, o violoncelo foi o principal instrumento de foco, mas eu continuei sempre do lado mais por conta própria, mas sempre tomando aula, desenvolvendo as outras coisas, outros instrumentos. Mas quando eu tinha 10 anos, eu acho que foi, consegui juntar dinheiro e eu comprei a minha primeira guitarra. Depois de um tempinho que eu estava fazendo aula de guitarra, eu tive uma oportunidade muito fora do comum. Eu fui convidado para participar do programa do Domingão do Faustão. Foi um susto, bicho. Inclusive eles, lógico, não falaram comigo, falaram com os meus pais. Eu só sei que um dia eu tava na escola e aparece o Caçulinha e a produção do programa do Faustão e chamam todo mundo no pátio da escola para filmar. E os caras me chamam por nome falando que eu tô no programa do Faustão, eu entro em pânico. Bicho, foi. Lógico, eu sabia o que era o programa do Faustão, mas eu não fazia a mínima ideia do que eu tinha que fazer de lá pra frente. E fui lá, toquei violoncelo, toquei guitarra, cantei. E através do programa do Faustão, uma banda da minha cidade, porque eu sou da Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma banda da minha cidade me viu por lá e eles entraram em contato comigo. Eu tinha exatamente a mesma idade dos caras, fazendo o mesmo tipo de música dos caras. E eles entraram em contato comigo e falaram: Meu, chega aí, vamos tocar um dia assim. Eu fui lá, toquei com os caras, a gente se deu super bem. E daí, por aí, pelos próximos 2 anos, eu toquei aí, foi minha época de rockstar, de cantor e guitarrista de uma banda de hard rock, glam, um pouquinho de metal. A gente tocava um pouco de tudo e era uma, era muito divertido, cara. Eu acho que até hoje, talvez algumas das apresentações mais divertidas que eu fiz e mais gratificantes que eu fiz foram essas apresentações, e isso que me deixou um pouco viciado na coisa da apresentação da música popular. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser um violoncelista nesse ponto, mas eu sempre continuei fazendo outra coisa do lado. Mas nossa, esse período com o Band Rock foi divertidíssimo, adorei. E daí a gente começou, tipo, eu comecei a focar muito mais no violoncelo, e eles começaram a focar muito mais nas outras áreas de estudo deles. A gente era moleque, nessa época a gente devia ter 13, 14 anos. Então, conciliar a coisa ficou um pouco difícil, a gente acabou simplesmente perdendo contato e parando de tocar. E através dessa banda,
que eu acabei criando uma conexão muito forte com a cena do rock e do metal do Brasil, principalmente da área de São Paulo. Na época que a gente tinha essa banda, o nosso produtor era o Thiago Bianchi, vocalista da antiga Karma, segundo vocalista do Xamã e hoje vocalista da Nocturnal. O cara não só é um tremendo de um vocalista, tem um baita nome, mas ele é muito bem conectado. E numa das vezes que a gente foi lá pra gravar, eu tava vindo de uma aula de violoncelo. Eu levei o violoncelo junto e ele me ouviu tocando e ele falou: bicho, por que você não tá fazendo isso dentro do rock, dentro do metal, dentro da música popular? Por que você não tá tocando isso nos shows da tua banda? Por que você não tá fazendo nada desse tipo? Eu acho que foi coisa de umas 2 semanas depois que isso aconteceu, eu vi o Johannes Moser na Sala São Paulo tocar um concerto para cello elétrico e orquestra com a USESP. Nossa, cara, aquilo mudou meu mundo. A hora que eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e tentar achar o primeiro violoncelo elétrico que eu conseguia comprar, fazer todo Luiz, tipo de pesquisa. Qual foi o violoncelo elétrico que você encontrou na época? Foi o Yamaha? Foi o Yamaha, inclusive ele tava com... É o Yamaha mais tradicional que eles têm, digamos assim, acho que é o SC110, acho que chama, alguma coisa assim, eu não lembro mais os nomes. Mas foi isso, eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de pegar isso. Coincidentemente, aquele ano foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos para estudar e quando eu fui para lá, eu comprei esse cello elétrico da Yamaha e trouxe de volta para o Brasil. Então, por causa dessa questão do cello elétrico, o Thiago me apresentou para Nocturnal, pro pessoal que tava saindo do Xamã entrando para Nocturnal na época, e eu gravei no primeiro CD deles, nos 2 primeiros CD deles, eu participei do primeiro show que eles fizeram, gravação de DVD, e com isso, ele, dentro da Nocturnal, o Aquiles me apresentou pro pessoal do Hangar, o Aquiles me apresentou pro Edu Falassi, que eu gravei também num CD tributo dele, principal. Eles me apresentaram pro Juninho Carelli e Fernando Quezada, que eu fiz algumas gravações, e principalmente eu fui apresentado ao Léo Mancini, que na época estava como guitarrista da Nocturnal e virou um dos meus maiores parceiros, um dos meus maiores amigos da música do Brasil. O Léo Mancini acho que é um dos maiores músicos que eu já conheci até hoje. Logo depois que eu conheci ele, que eu comecei a tocar com a Nocturnal, ele virou meu professor de guitarra. A ideia começou como sendo eu aluno de guitarra dele, acabou virando uma coisa que uma das vezes também eu tava vindo de aula de violoncelo, também na época tava tomando aula com o André, e toquei com ele, e ele começou a tocar as coisas dele, porque além dele ser guitarrista, ele tem um projeto acústico, e eu comecei a tocar junto com as coisas que ele tava fazendo. Ele me pediu, sabe, tipo, bem jam, ver o que acontecia, e ele se divertiu pra caramba, eu me diverti pra caramba, eu comecei a tocar nos shows dele. Aí, ao mesmo tempo disso, ele estava me dando aula de guitarra, aí ele começou a me dar toque de violão também, ele começou a me ajudar, me ensinar tudo que eu sei sobre produção musical, toda a parte de gravação, toda a parte de muitas das coisas de arranjo, timbre, sonorização, eu aprendi tudo isso com ele. Ele me deu muita ajuda na questão do canto, ele me mostrou técnicas diferentes de canto que eles usavam, que me possibilitou cantar coisas muito diferentes, e a gente começou a tocar junto o tempo todo. E aí que foi que eu fiz as maiores, eu não diria as maiores, mas as coisas mais divertidas que eu fiz até hoje, as coisas mais bacanas que eu fiz, eu gravei no segundo CD dele. No meio dessa de aprender produção musical com ele, foi quando eu comecei a experimentar com fazer gravação de tanto de áudio quanto de vídeo. Vou botar isso no meu canal do YouTube. Infelizmente eu acabei fazendo muito pouco disso, eu acabei fazendo uns 3, 4 vídeos, inclusive a gente estava conversando sobre isso, né? Eu tenho que dar um jeito de voltar a fazer esses vídeos. Mas também foi uma coisa muito bacana para me ensinar sobre arranjo, para me ensinar a entender sobre os outros instrumentos, a entender como os instrumentos se combinam para criar o som, entender o papel que cada instrumento tem num arranjo. E isso, lógico, é muito fácil de você transferir isso para o mundo da música clássica. Para você pensa numa banda de rock, eu sempre penso numa banda de rock num quarteto de cordas. Eu sempre penso no violoncelo como a bateria, que é o motor do que está acontecendo, a base sobre qual tudo se constrói. Eu penso na viola como um baixo, que é a cola
que mantém tudo que está acontecendo junto e transforma o som, que seria várias partes soltas, numa unidade, e os 2 primeiros violinos na guitarra e no vocal, que é o que fica acima disso, dando timbre, tocando a melodia principal, enchendo mais o som, dando mais frequência e dando vida para a música. É um jeito muito simples de você entender, mas é difícil de você entender isso, a não ser que você tenha tido essa experiência construindo o som de uma banda, tocando dentro de uma banda, entendendo o que você tem que fazer. Mas pra mim isso foi uma coisa que me ajudou muito, principalmente depois que eu fui para os Estados Unidos, que eu tive muito mais oportunidade de tocar em situação de música de câmara. E quando clicou pra mim a situação do violoncelo, porque eu sempre tive essa ideia do violoncelo como instrumento de fundo. Eu acho que é muito fácil a gente ter essa ideia, porque tanto em orquestra quanto em música de câmara, é o violino que está fazendo a parte principal, e é muito fácil você cair nessa de não, eu sou só acompanhamento, eu tô tocando que saco. E a coisa clicou pra mim, me fez entender muito melhor o que eu tinha que fazer como violoncelista quando alguém me descreveu desse jeito. O violoncelo é o motor da coisa. O violoncelo é a base do mesmo jeito que uma bateria seria numa banda. Foi aí que clicou a coisa pra mim, aí que eu consegui entender realmente o papel do violoncelo. E lógico, você toca de um jeito completamente diferente. E, cara, quando você tem uma base bem feita, é muito mais fácil das coisas que vêm em cima acontecerem. Então foi muito importante para mim eu entender essas coisas desse jeito. Foi muito bacana. E aí você chega no popular e rola um contraste absurdo, porque você sobe no palco já com outro tipo de energia. Cara, você sobe no palco e se solta. Esse negócio da energia, da antecipação. Bicho, se você sobe num palco de rock sem isso, você vai fazer um show morno, você vai fazer um show horrível. Não vai ser um show divertido nem pra plateia, nem pra você. Não vai ser a mesma coisa. Então, e aí, acho que hoje em dia, o maior ponto que eu fico pensando sobre a relação do palco, né, do erudito do popular, eu tô tentando trazer pro violoncelo, que virou meu instrumento principal também com o tempo, depois a guitarra e tudo mais, eu tô sempre, cada vez mais, tentando trazer isso de me preparar com antecipação, sem subir no palco e saber, beleza, eu tô subindo no palco fazer um concerto, mas por que isso é diferente de eu subir no palco quando eu tava com a minha banda, sabe? E é muito engraçado, mas é engraçado que você vê que até dentro dos estilos vai tendo um processo pra isso. Mesmo dentro do mundo mais do rock metal, se você sai de um punk pra entrar num hard rock, pra você entrar num metal melódico, pra você entrar num metal progressivo, o nível de antecipação, o nível de nervoso vai ser muito diferente, o jeito de você ficar nervoso. Cara, você vai fazer um show com uma coisa mais numa pegada punk e você quer entrar no palco pra destruir tudo que tá acontecendo, berrar tudo que você consegue, fazer um som alto pra caramba, sabe? É o grito, é a necessidade de expressão. Agora, quando você entra no mundo do metal mais progressivo, é aquele negócio que eu falei, começa a chegar mais perto da música clássica, você tem muito mais precisão que é necessário, é um negócio muito mais difícil, digamos assim, tecnicamente, de ser tocado, então o nível de ansiedade é um pouco diferente. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Eu tenho como reagir a isso e adaptar o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo funcionar dentro daquele contexto. Isso foi uma coisa importantíssima que eu aprendi tocando guitarra, que me salvou muito no violoncelo. É uma coisa que eu sempre tento focar muito quando eu tô fazendo apresentação, principalmente quando eu tô fazendo um solo ou quando eu tô fazendo música de câmara, que nossa, é impressionante o quanto você aprende sobre isso estudando improvisação. Ao mesmo tempo, geralmente no violoncelo você não tem as formas. Então é exatamente isso que você falou, o negócio de pensar fora das formas. Por exemplo, quando eu vou
É engraçado, quando eu vou improvisar um solo no violoncelo, eu penso como se eu estivesse tocando guitarra, e quando eu vou compor um solo na guitarra, eu penso como se eu estivesse tocando violoncelo. Essa coisa de pensar fora das formas, de eu explorar as técnicas que eu tenho e tentar achar alguma coisa diferente, tentar ser mais criativo e nunca ficar dentro daquelas formas da pentatônica clássica, essas coisas, isso vem muito do violoncelo. E lógico, jeito de estudar, para mim, método de estudo para alta performance, método de estudo para esse jeito mais perfeccionista de estudar, isso para mim veio completamente do violoncelo, e isso eu consigo usar na guitarra muito bem. Todas as técnicas de estudo do violoncelo para o que é precisão, eu consigo usar exatamente as mesmas técnicas na guitarra. De você estudar mais devagar, tentar estudar as mudanças de posição. Onde está o problema? O que é que você está fazendo que precisa melhorar e como você precisa melhorar isso? Mas mais ainda do que você simplesmente sair estudando feito louco e tentar repetir a coisa e melhorar, que lógico vai aumentar quanto tempo, mas você saber botar o dedo no problema e resolver aquele problema. Isso é um negócio que é, cara, como violoncelista, é a principal coisa que você tem que fazer preparando uma peça. Cara, quando você consegue levar isso para um contexto de banda, a coisa flui muito mais rápido. Exatamente, cara. Não, eu acho que o grande ponto disso é que o músico, não o instrumentista, o músico, ele precisa entender melhor esse diálogo de qual é a atividade que está sendo feita de um lado e de outro. E isso traz um enriquecimento muito grande. É exatamente isso. A partir do momento que você deixa de ser um violoncelista ou deixa de ser um guitarrista e vira um músico, cara, você subiu de nível.